De literatura, nós vamos começar uma revisão sobre o trovadorismo, o humanismo e, posteriormente, em outras aulas que seguem, sobre o classicismo. Falando do trovadorismo, ele é um movimento literário que surgiu na Idade Média, né? E o que era o trovadorismo? Foi um movimento literário que surgiu durante a Idade Média, pois mais precisamente no século XI, no sul da França. Por isso, o movimento se espalhou por toda a Europa e teve seu declínio no século XIV, quando começou o humanismo. Esse movimento foi a primeira manifestação literária da língua portuguesa. Nessa época, as poesias elas eram cantadas, por isso que o nome é trovadorismo, de trova, e eram feitas para serem cantadas ao som da flauta, viola ou alaúde. Ou seja, essas poesias cantadas elas eram acompanhadas de instrumentos. E o poeta era chamado de trovador, o autor das composições. Ele fazia também jograis e menestrel. O menestrel é uma espécie de monólogo. Ele vai falando, e tem as instruções, habilidades artísticas, para tocar, cantar. O contexto histórico. Ele surgiu na Idade Média, na época em que a Igreja Católica e o sistema feudal dominavam a Europa, e por isso os valores da sociedade eram regidos pela Igreja e pela fé no cristianismo. Nesse contexto, o teocentrismo, que é o Deus no centro do universo, foi sua principal característica. Sendo assim, o homem ocupava um lugar secundário, de criatura e não de criador, e seguia os valores cristãos. Dessa maneira, a Idade Média era a Igreja medieval era a instituição social mais importante, com maior representatividade da fé cristã. Ela ensinava os valores e influenciava diretamente o comportamento e o pensamento do homem. As principais características do trovadorismo é a relação entre poesia e música, que eu já falei anteriormente, que o poeta era chamado também de trovador, porque as poesias eram cantadas e acompanhadas por instrumentos musicais. O gênero lírico e satírico, o lírico mais voltado para o sentimentalismo, o satírico mais voltado para a crítica, né? A veneração ao ser amado, que é a vassalagem amorosa, a retratação da amizade, a crítica ao contexto político e social, os trocadilhos e os termos ambíguos, a retratação do modo de vida na aristocracia feudal. Os gêneros dos trovadores, o lírico e o satírico. O gênero lírico, esses dois gêneros, possuíam características bem diferentes. O lírico englobava as cantigas de amor e de amigo, que relatavam as sensações e sentimentos envolvidos nas relações. A produção literária e poética do período do trovadorismo era muito voltada à temática do amor e do sofrimento amoroso. Então, a cantiga de amor, ela retratava um amor vivido, realizado, só que por algum motivo eles tinham se distanciado. E o de amigo era aquele amor utópico, que era só almejado, sonhado, mas não era concretizado. Já o gênero satírico fazia críticas ao modo de vida na sociedade feudal da época. Eram divididos em dois tipos também, a de escárnio e a de maldizer. As duas cantigas que faziam sátiras ou deboches, mas existiam entre elas a diferença entre relação à forma como a sátira era feita. A cantiga de escárnio era mais leve e a cantiga de maldizer era mais direta e posteriormente tinha um conteúdo mais pesado. Então, o trovadorismo em Portugal teve o centro irradiador na Península Ibérica, com os cancioneiros, que são os únicos documentos que reúnem características do trovadorismo. São coletâneas de cantigas com características variadas e escritas por diversos trovadores. O trovadorismo português teve um ápice nos séculos XII e XIII. Entretanto, em declínio no século XIV. O rei Dom Dinis
foi um grande incentivador que prestigiou a produção poética em sua corte. Foi ele próprio um dos mais talentosos trovadores medievais, com uma produção de 140 cantigas líricas e satíricas aproximadamente. Além dele, outros trovadores obtiveram grande destaque, como Paio Soares de Traveiróis, João Soares Paiva, João Garcia de Guilhade e Martim Codax. Então, aqui nós temos também um resumo sobre o humanismo. Eu não vou fazer em slide, porque eu quero que vocês assistam ao vídeo, façam as anotações necessárias. Só lembrando que não precisa mandar foto com essas anotações. Isso aqui, gente, é só uma introdução, porque eu acredito que para estudar literatura você tem que buscar o anterior. E lembrando que o trovadorismo, vocês podem até estranhar, porque eu só falo em Portugal, não tem o trovadorismo no Brasil. Nessa época, o Brasil ainda não tinha sido colonizado, então não tinha nenhum tipo de registro e por isso não pode ser falado em trovadorismo no Brasil. Só a partir do quinhentismo, que é exatamente quando surge o classicismo nos outros países.